Vamos para o Supremo Tribunal Federal agora, porque tem uma batalha lá no STF entre ministros, justamente sobre esses casos, Dark Horse e o caso que envolve o filho do presidente Lula, né, que é o Fábio Luiz. Eu queria trazer aqui a disputa entre ministros, né, destaque na Folha de São Paulo essa reportagem, Dino de um lado, André Mendonça de outro. A reportagem é da Luísa Martins, do José Marques. As investigações sobre a produção do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, e os inquéritos contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva colocaram os ministros Flávio Dino e André Mendonça como principais antagonistas na divisão interna do Supremo Tribunal Federal. Ambos têm nos gabinetes processos tramitando sobre os dois assuntos considerados as principais armas de campanhas do senador Flávio Bolsonaro, do PL, e do presidente Lula, do PT. O interlocutor dos ministros chegou a classificá-los como os atuais cabeças de chave das suas respectivas alas da corte. Na cúpula do Supremo, a leitura é de que são altas as chances de Dino e Mendonça terem entendimentos jurídicos diferentes sobre uma mesma matéria. Com isso, o ritmo e os métodos adotados por um podem interferir no andamento dos processos do outro, agravando os pontos de atrito. Os dois colecionam divergências em julgamentos no Supremo, nas ações penais sobre os ataques de 8 de janeiro, por exemplo. Mendonça votou para absolver acusados e aplicar penas menores, enquanto Dino foi um dos magistrados mais firmes em defesa das condenações. E aí tem esses casos, Sakamoto, Dark Horse e envolvendo o filho do presidente Lula também. Não, com certeza vai ter conflito deflagrado, né? Claro, não vai ser deflagrado maneira de dizer, vai ser deflagrado internamente, né? Vai ter muito olhar feio no cafezinho do Supremo. E essas são duas pessoas. O Flávio Dino foi indicado pelo presidente Lula, André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Só que o interessante é que muita gente, no meio de tudo isso tudo, a gente tem uma situação com relação aos vazamentos. Por quê? Porque está só vazando informações que são negativas para a campanha do presidente Lula. E, por enquanto, não está vazando informações que são negativas para a campanha do senador Flávio Bolsonaro. E você tem inquéritos na mão, desses dois inquéritos, na mão do ministro André Mendonça. Pessoas que ligadas ao André Mendonça dizem, não, é porque não chegou nada ainda sobre o Dark Horse, só que outras pessoas dizem, chegou sim, tem coisa sim, a única diferença é que ele não libera, não dá um liberta DJ, né? E só que continua vazando coisas negativas para um lado e não para o outro. Ao mesmo tempo, o ministro Flávio Dino, ele está com algumas ações também relacionadas à questão do Dark Horse, por conta das emendas parlamentares que teriam sido pagas e teriam sido destinadas para o filme. Por isso, ele também vai ter acesso à investigação. E isso, entre outras, a própria questão também do Fábio Luiz, de tudo isso mais, tem algumas investigações na mão também do ministro Flávio Dino. Ou seja, no meio disso tudo, a gente pode... Isso passa uma imagem, passa uma impressão de falso equilíbrio. Olha, você tem um cara de cada lado, então vai ser as coisas chumbo trocado. Não, porque os processos que estão na mão de cada um são diferentes. Né? O processo principal do filme do Dark Horse está na mão do ministro André Mendonça. Por mais que tenha vindo coisa da investigação de São Paulo para Brasília, para a Polícia Federal, a pedido da Polícia Federal e autorizado pelo Supremo, que saiu da Polícia Civil e foi para lá. E tem muita coisa ainda para ser revelada. E a questão é que o ministro André Mendonça vai, se chegar a informação, ele vai fazer uma coletiva imprensa, ele vai liberar a informação. Eu tenho minhas dúvidas. Ele diz que tenta evitar, tenta combater vazamento de ambos os lados, mas os vazamentos estão acontecendo. E nisso, o presidente Lula tem razão. Quando ele fala, está tendo vazamento. Está tendo vazamento. Mas qual que é o problema do vazamento? O problema não é o vazamento. Eu acho que o colega jornalista que obtém a informação, parabéns para ele, merece um peixe, porque está fazendo o seu trabalho. Vazou a informação de interesse público? Publica. O jornalista está correto. Agora, quem divulga a informação, normalmente não divulga tudo, divulga pedaços. E este é o problema. Divulgando pedaços, você só sabe parte da história sobre o Fábio Luiz, o Lulinha, parte da história sobre o Dark Horse, que quer que seja.
Então, eu já defendi aqui e volto a defender que eu sou defensor de um vazamento amplo, geral e restrito. É para lascar todo mundo, revela tudo de INSS, revela tudo de Master, revela tudo de Dark Horse, revela tudo. E aí dos escombros, vota-se. Porque o que não dá é a gente só saber metade da história. Isso sobre a família do Lula, isso sobre o próprio Flávio Bolsonaro. É verdade. E hoje, numa cerimônia para a formatura de novos agentes delegados da Polícia Federal, o diretor da instituição, o Andrei Rodrigues, falou que a Polícia Federal e seus funcionários não protegem nem perseguem investigados. Veja aí. Hoje temos uma polícia que atua com autonomia, guiada pela Constituição Federal e pelas leis, pela responsabilidade institucional e compromisso com a justiça e a sociedade brasileira. Tenho total tranquilidade em afirmar, sem rodeios, que nessa gestão trabalhamos com transparência e foco na missão constitucional, sem proteger ou perseguir, com atuação vigorosa e intransigente no combate ao crime organizado. Nunca se esqueçam, caros colegas, que a atuação técnica, imparcial, livre de qualquer viés político, é o que nos permite defender nossa instituição de qualquer ataque, não importa de onde venha. E aí, Sakamoto? Está tendo uma guerra deflagrada, aí sim, uma guerra deflagrada entre setores da Polícia Federal e o ministro André Mendonça, né? E mais especificamente a própria cúpula da Polícia Federal e o ministro André Mendonça, a respeito de confiança, a respeito... Muita gente fala, olha, você reclamava dos métodos de Alexandre de Moraes, mas o André Mendonça está indo pelo mesmo caminho, né? Há uma desconfiança muito grande, porque é o seguinte, vamos lá. Polícia Federal, gente, é uma das nossas instituições mais importantes e graças a ela, crimes graves são desvendados, tentativa de golpe de Estado, morte de Marielle Franco, entre tantos desmatamento, outros crimes fiscais, carbono oculto, sabe, um monte de coisa, corrupção, PCC, sabe, sacanagens, crimes cometidos no governo do Estado do Rio de Janeiro, tem um monte de coisa que a Polícia Federal que está por trás, ainda bem. Então merece ser protegida de tudo. Agora, isso não significa que dentro da Polícia Federal não tenha grupos que sejam a favor de um lado e a favor do outro lado. E esses grupos brigam entre si, disputam entre si. Achar que a instituição não tem lá dentro, não estou falando que a maioria não, tá, gente? Mas achar que a instituição lá dentro não tem gente pró-um e pró-outro simultaneamente e esses estão brigando, é porque a pessoa vive no mundo da fantasia. Então é o seguinte, é claro, é função do Andrei Rodrigues, e aí eu acho que ele está correto, de tentar defender a Polícia Federal no momento em que há uma crítica, inclusive, houve uma crítica pública do presidente da República na sabatina, falou, ó, houve vazamento da Polícia Federal. Aí o Andrei, nesse vácuo, defende a Polícia Federal. É a função dele institucional, mas ele sabe que está tendo vazamento, e o pior, ele sabe que está tendo vazamento seletivo. E aí as pessoas que celebram hoje o vazamento seletivo contra o Fábio Luiz vão amanhã xingar quem, na hora que começar o vazamento seletivo, sobre Flávio Bolsonaro. E as pessoas que hoje estão xingando o vazamento do... Bem, vocês entenderam, o oposto. Quem está feliz vai ficar triste, quem está triste vai ficar feliz. Por quê? Porque isso aqui vai acontecer. É quase que é um chumbo trocado dentro da instituição. Então é por isso que eu estou pedindo fim de vazamento seletivo e eu sou do grupo do Vaza Tudo. Por mais que isso atrapalhe as investigações. Eu acho que é menos pior atrapalhar as investigações do que atrapalhar as eleições. Muito bom, vamos acionar nossa reportagem em Brasília. A colunista Natália Portinari tem informações sobre o depoimento de Daniel Forcaro, ex-dono do Banco Master, ex-banqueiro. Ele que iria depor ontem, mas houve problemas técnicos alegados pela defesa. O depoimento ocorreu hoje, Natália Portinari. Boa tarde para você. E aí, delação premiada ou colaboração, será que sai? Boa tarde. Oi, boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto.
Então, essa terceira tentativa de delação premiada do Vorcaro, ela está bem emperrada, não tem uma perspectiva de que as autoridades, de fato, vão voltar a ter alguma disposição para conversar com ele, mas na nota que a defesa enviou para a imprensa hoje, depois do depoimento do Vorcaro, eles falam nessa disposição dele para colaborar e, enfim, esclarecer tudo, desde que ele tenha a oportunidade, né, de colaborar devidamente, fazendo aí um aceno de novo para essa ideia de delação. E sobre o depoimento, ele foi sobre uma parte da investigação que diz respeito a 2 servidores do Banco Central que estão sendo investigados pela suspeita de terem recebido propina e terem beneficiado o Vorcaro lá dentro, passando informações do BC, informações sensíveis ali dos processos de fiscalização do Master para o Vorcaro. Eles tinham um grupo juntos que se chamava Grupo Master, em que eles debateram ali nos finalmente, nas vésperas da liquidação do banco, estratégias para evitar a liquidação. Então eles atuaram ali como um trio, como se fossem ali os 3, né, tivessem em torno dos mesmos interesses e não fossem um deles um banqueiro sendo fiscalizado e 2 outros chefes de departamento do Banco Central responsáveis por supervisão bancária. Então, por conta disso, né, isso está sendo investigado, o Vorcaro foi ouvido sobre isso, ele passou mais de 4 horas hoje dando esse depoimento. Nesse depoimento, a PF, o delegado responsável, questionou ele sobre essas mensagens que ele trocava com o Paulo Sérgio Neves de Souza e o Bellini Santana, que são esses 2 servidores. Ele explicou as mensagens uma a uma e negou que tenha corrupção, negou que tenha tido qualquer vazamento de informação sigilosa a ele e também qualquer beneficiamento que tenha sido imputado a ele, aos servidores, qualquer vantagem ilegal, ele disse que não houve, que ele fez apenas negócios lícitos ali com os 2 servidores, né? Lembrando que para um deles o Vorcaro comprou um sítio e para outro ele financiou um projeto de educação, um projeto de uma ONG que era ligada a ele. Muito bem, Sakamoto, e aí? Nath, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu fazer uma pergunta, na sua avaliação, a delação do Mansur, né, que era parça do Vorcaro em uma série de negócios, pode pressionar o Daniel Vorcaro a tentar avançar com a delação dele? Então, é interessante, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a delação do Mansur tende a esvaziar a delação do Vorcaro, a possibilidade de uma delação do Vorcaro, porque o que o Mansur ofereceu às autoridades, e é interessante para a PGR a delação do Mansur, é porque ele tinha uma documentação, uma extensa documentação ali sobre transações financeiras que permitiam ali para a PGR identificar o caminho do dinheiro que foi desviado do banco. Isso era muito importante ali enquanto a PGR estava negociando com o Vorcaro. Agora que a PGR está fechando essa delação com o Mansur, a prioridade é novamente essa. Então, isso acaba esvaziando e tirando um pouco a possibilidade do próprio Vorcaro fornecer informações sobre isso, né? Porque o Mansur já está dando esses detalhes e o foco da delação dele é o Vorcaro. Então ele negou corrupção dos funcionários do Banco Central hoje, né, Natália? O resumo é isso. É isso, foi aparentemente, né, o depoimento, pelo que a gente sabe até agora, foi bem focado nisso, nessas perguntas bem específicas sobre essa parte do inquérito, que é uma parte que está sendo concluída também da investigação, porque já tem muitas provas, muitas mensagens, né, então a PF já está encaminhando essa parte da investigação para o final, considerando que está praticamente prestes a indiciar aí esses 2 servidores por terem recebido vantagens indevidas, porque consideram que as mensagens e as trocas de comunicações ali que havia com o Vorcaro já comprovam, já são suficientes para mandar essa investigação para o Ministério Público, que já mostra que eles cometeram irregularidades do ponto de vista da PF. Ótimo, Natália Portinari, bom trabalho para você, obrigado pelas informações.